Boa tarde a todos, os presentes e o público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, toda a comunidade capixaba, em especial os servidores da Assembleia, servidores da Comissão de Turismo, da Comunicação, da Segurança, que estão presentes, fazendo com que essa reunião seja possível acontecer. Invocando a presença e proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, hoje, dia 3 de março de 2026. Nós informamos que, como não há quórum para votação, as deliberações serão realizadas na próxima reunião em que houver o quórum. Solicita a secretária que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, convite enviado pelo Conselho Estadual de Turismo para o lançamento da nova marca e conceito turístico do Espírito Santo, dia 26 de fevereiro, às 10 horas, no Palácio Anchieta. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Não há quórum para a votação dos projetos de leis. Eu vou encaminhar para o encerramento da reunião. Antes, porém, vou fazer um relatório das atividades da Comissão de Turismo no ano de 2025. Eu solicito à secretária que, na próxima reunião, faça o convite aos suplentes, tá? O Bispo Alves e assim por diante, para que, se os titulares não vierem, os projetos que estão em andamento na comissão não saiam prejudicados. Porque todos os projetos, obviamente, têm um interesse público, nós temos a responsabilidade com a comissão e com todo o andamento das legislações, das propostas que estão para fazer análise e relatadas. Tenho certeza que vão fazer muita diferença para o objetivo principal que queiram atingir com esses projetos, né? Então, assim, a gente vai convidar os suplentes, haja vista que os próprios titulares, em razão de uma dificuldade ou outra, não estão conseguindo vir, ok? Então, nós vamos fazer o relatório das atividades relativa a 2025. Foram 16 reuniões ordinárias, 3 reuniões extraordinárias, uma audiência pública, 2 sessões solenes e 21 pareceres votados. As sessões foram, respectivamente, a primeira reunião ordinária, convite do senhor Enildo Antônio Cardoso, secretário municipal de Cultura e Turismo de Marechal Floriano, que veio aqui para apresentar o tema Turismo em Marechal Floriano. A segunda reunião ordinária, convidamos o senhor Jorge Félix, jornalista e editor-chefe da Rede TV-ES, para apresentar o tema Importância da Imprensa Esportiva. Terceira reunião ordinária, convidamos a senhora Lúcia Helena Dornella, secretária de Turismo e Cultura de Cariacica, juntamente com o senhor Nilson Basílio Teixeira, secretário de Agricultura e Pesca de Cariacica, para apresentarem o tema As oportunidades e os desafios do turismo em Cariacica. Quarta reunião ordinária, senhor Wilson Pedro Figueiredo, secretário de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, juntamente com o senhor Fábio Rubio Silvério, secretário de Esporte e Lazer, para apresentarem o tema Desafios e Oportunidades do Turismo e do Esporte em Imbatiba. A quinta reunião ordinária, foi convidado o senhor Fábio Marçal Vasconcelos, vice-presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo, para apresentar o tema Cenário do Automobilismo no Estado do Espírito Santo. A sexta sessão ordinária, o senhor Edson Nunes Amaral Júnior foi convidado, ele é Master Trade em multimercados e referência em desenvolvimento em tecnologias aplicadas ao setor, para apresentar o tema Empreendedorismo e Empreendimento Turístico na região de Buenos Aires, em Guarapari. A sétima reunião ordinária, foi convidado o senhor Guilherme Filgueiras de Carvalho, professor de Educação Física e técnico de futebol, para apresentar o tema Crianças, Adolescentes e Jovens no Futebol, Obstáculos e Oportunidades.
A 8ª reunião ordinária foi convidado o senhor Fernando Otávio Campos Silva, secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, para apresentar o tema As oportunidades e desafios do turismo em Guarapari. 9ª reunião ordinária foi convidado o senhor Valdeir Nunes China, presidente da Contures, para apresentar o tema O papel do Conselho Estadual, a importância da governança do turismo com o espaço de diálogo e construção coletiva. A 10ª reunião ordinária foi feita envolvendo a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Estado do Espírito Santo para apresentar o tema Jiu-Jitsu nas escolas do Estado do Espírito Santo, que é tema de um projeto apresentado por nós e já está em fase final, só esperando a pautar para ser votado. A 11ª reunião ordinária foram realizadas votações de inúmeros projetos de leis. A 12ª reunião ordinária, convidamos o senhor Jordan Lucas de Almeida, biólogo, para abordar o tema Turismo Sustentável e Valorização da Biodiversidade. A 13ª reunião ordinária foi convidada a senhora Renata Agostini Visco para apresentar o tema Polo Sebrae de Turismo de Experiência. 14ª reunião ordinária, foi convidado o senhor Márcio Faria de Azevedo, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, CREF-ES, para apresentar o tema Avanços e Desafios na Educação Física Capixaba. A 15ª reunião ordinária, foi convidado o senhor Murilo Rosa Vago para apresentar o tema Região Turística dos Imigrantes, Desafios e Oportunidades. E a 16ª reunião ordinária, um total de 16 que foram realizadas, foram convidados o senhor André Luiz de Souza para apresentar o tema O Tênis de Mesa no Estado do Espírito Santo. As reuniões extraordinárias que aconteceram, a primeira extraordinária foi para a instalação dos trabalhos da comissão. A 2ª reunião extraordinária, envolvendo a Academia de Letras do Estado, na comemoração de 104 anos da Academia Espírito Santense de Letras, História, Turismo e Valorização Cultural. A 3ª reunião extraordinária foi concebida a partir da audiência pública para discutir o tema Governança Turística e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Turístico da Costa da Imigração. E a última e 4ª reunião extraordinária, relativa à exposição itinerante da história da motocicleta, com a presença do Teide Degusti, que foi aqui na Assembleia Legislativa, e com o apoio, né, de inúmeros parceiros, dentre elas a própria presidente, a própria Assembleia Legislativa. A audiência pública foi realizada no total que nós imaginávamos fazer pelo menos 3, é o que nós pretendemos fazer esse ano, e foi realizado em parceria com a Agência de Desenvolvimento Turístico da Costa da Imigração no município de Anchieta. 2 sessões solenes, respectivamente, comemoração do Dia Mundial do Turismo e entrega da Comenda Mérito Legislativo, Comenda da Penha, e uma sessão solene em homenagem ao esporte capixaba e Comenda José de Anchieta Fontana, né? E foram um total de 47 projetos de leis que passaram pela comissão. Esses projetos de leis foram votados 21 na Comissão de Turismo e Desporto. Foram os trabalhos realizados. Obviamente que nós poderíamos já ter esse ano começado com o pé direito, já aprovado esses projetos que estão, me parece que são 21 ou 22 projetos, de autoria de diversos deputados, com a intenção, obviamente, da gente promover avanços significativos nas rotas turísticas, no desenho do turismo capixaba, que carece realmente de um investimento do governo. Nós tivemos o orçamento muito limitado em 2025 para 2026. Nós entendemos que o governo poderia ter privilegiado mais essa política pública de suma importância para o desenvolvimento do Estado, haja vista que o Estado do Espírito Santo ele tem uma vocação natural para o turismo, uma localização privilegiada, tanto no Estado quanto a nível regional sudeste do Brasil, e também uma interseção que eles possam fazer para um turismo internacional. E nós temos
que nos capacitarmos para que na próxima reforma que nós vamos ter do texto constitucional, que é uma reforma tributária, que vai modificar diversos pontos, colocando o turismo, o local de gasto efetivo, como um ponto importantíssimo a ser levado em consideração na hora de descontar dos cartões de crédito que passam, o turismo vai despontar como uma importante ação. E o Estado do Espírito Santo, que é um Estado pequeno, que obviamente tem uma saúde financeira muito grande, ele precisa estar atento a essa reforma na parte tributária e que nós temos que capacitar cada vez mais os empreendedores, a própria comunidade. O projeto que nós fizemos aqui para que seja incluído na grade curricular do ensino público a matéria sobre o turismo é muito importante, porque ninguém ama o que não conhece, né? Então, para nós conhecermos o nosso Estado, nós precisamos, obviamente, demonstrar para os jovens e criar uma cultura dos adultos, e assim sucessivamente, de suas famílias, conhecer o seu próprio Estado, conhecer o potencial turístico do seu próprio Estado, não só do turismo de experiência ou em belezas naturais, mas também de ações e eventos que são realizados no próprio Estado, turismo religioso, o turismo de esportes radicais, o turismo de visitação e de experiências. Então, toda forma de turismo ela é muito importante. E as nossas deficiências são muito grandes. Nós falamos muito, já avançamos muito, mas para nós termos uma ideia e finalizarmos a reunião, as formas de nós chegarmos aqui no Estado do Espírito Santo, a gente pode vir, obviamente, pelo aeroporto, a gente pode chegar pela ferrovia, a gente pode chegar por mar, pode chegar pelas nossas rodovias, e nenhuma delas nós temos um ponto de atendimento de turismo com capacidade de informar o nosso potencial turístico aqui do Espírito Santo. Então, como a gente vai falar de uma política pública sem nós também darmos o mínimo necessário, sem contar do apoio que os empreendedores espalhados nos 78 municípios necessitam na infraestrutura, na comunicação, nas estradas, na saúde, na segurança pública, nas placas informativas onde que são esses empreendimentos. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar atento e tenhamos mais responsabilidade com essa pauta de turismo. Não só fazer disso uma pauta de uma política partidária, querendo fazer campanha, querendo ser candidato, querendo eleger as pessoas, querendo dar somente uma satisfação a quem realmente acredita nesse tema. Então, nós acreditamos, nós passamos a gostar e entender o que é feito na política, e para isso a gente não precisa ter só boa vontade, não. A gente tem que sair do campo da palavra, da teoria e partir para a prática. E não é mais que a obrigação. Nós aqui, comissão, Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria de Turismo dos municípios e do próprio governo do Estado do Espírito Santo, está apoiando essa pauta, que é uma política pública e uma obrigação da gente para com os empreendedores, com a própria comunidade capixaba e com a história do nosso Estado, né? Tem mais alguma observação? Alguém dos senhores aqui querem fazer alguma observação? Querem fazer alguma fala? Não? Não tendo mais nada a comentar, eu declaro encerrada essa reunião e convido todos para a próxima, dia 17, na qual eu solicito que você faça o convite aí aos suplentes, para que nós não tenhamos falta dos integrantes que são titulares dessa comissão, para que nós não tenhamos prejuízo, mais uma vez, na votação, tanto desses projetos, quanto também nas deliberações que nós precisamos fazer, tá ok? Então, está encerrada a sessão.